No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório do Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Segundo pesquisa do Datafolha em parceria com a Ambev, revelou que 41% das ONGs afirmam que a falta de apoiadores financeiros é a principal dificuldade para manter suas atividades. A pandemia de Covid-19 exigiu uma mudança de hábitos em todo o mundo. O Brasil, como um dos países mais afetados pela doença, sofreu com os impactos em diversos setores, como o terceiro setor. No programa de hoje, vamos falar sobre o terceiro setor na pós-pandemia. Participo do programa do Observatório na Brasil Atual, falando sobre o terceiro setor pós-pandemia, a Márcia Woods. Ela tem 20 anos de experiência em gestão de organizações do terceiro setor e investimento social privado. É presidente do Conselho da BCR, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, assessora da Fundação José Luiz Egídio Setúbal e membro do Conselho Curador da Fundação Stickel, comitê coordenador do Movimento por uma Cultura de Doação e presidente dessa Associação dos Amigos do Alto dos Pinheiros. O Paulo Sabat, que é doutor em administração, consultor, professor da Fundação Getúlio Vargas há 32 anos, especialista em gestão de projetos, gestão do conhecimento e resiliência, autor de 7 livros. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Mônica Grayle, direto de Nova York. Os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. E como acontece toda semana, a participação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Márcia. Bom dia, Paulo. E bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Muito ansioso esperando a vacina? Sim, eu estou esperando a vacina, sim, Joel. E para mim não tem problema se é a Sinovac, sabe, ou a Pfizer, ou então a de Oxford, tanto faz. O importante é que tenhamos a vacina, tá? E precisamos não ouvir, não dar atenção para os negacionistas, e, enfim, para o governo federal. Vamos falar o português com todas as letras, né? Ele presta um grande desserviço para todos nós. Bom dia, Márcia. Seja bem-vindo ao Observatório da Brasil Atual. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar a falar do terceiro setor. Essa pesquisa, realizada pelo Datafolha junto com a Ambev, revela uma preocupação muito grande do terceiro setor, que está vivenciando um momento difícil, apesar de estar muito presente, né, na solução de problemas que envolvem a maior crise sanitária que o país vive na sua história. Como você viu essa pesquisa? Você que coloca a mão na massa em várias organizações, está há muitos anos no setor, ela revela a realidade ou ainda nós temos uma situação mais difícil ainda para o terceiro setor? Olha, Joel, ela revela uma parte da realidade, eu acho. Esse ano foi um ano bastante impressionante, né? A gente não pode deixar de mencionar a mobilização que teve de toda a sociedade com o volume de doações, né? O monitor de doações da BCR acumulou aí 6,4 bi de reais doados para a pandemia e seus efeitos. Então, esse é um montante bastante expressivo visto no Brasil, mas é parte da história, né? Como diz a pesquisa, isso foi mobilizado, ou diz o monitor, isso foi mobilizado para destinação para as organizações que atuam na linha de frente da saúde, ou então com os efeitos diretos da pandemia, que são as questões de assistência social, seja a segurança alimentar ou repasse de recursos para as famílias mais vulneráveis. Então, tem toda uma parte do terceiro setor que realmente ficou aí sem possibilidade, por conta do distanciamento social e do isolamento, teve que mudar toda a sua estratégia de desenvolvimento de projetos, de atuação e, inclusive, de mobilização de recursos, não podendo fazer seus eventos, suas ações que estavam planejadas, enfim. Então, realmente, o que a gente ouve é que, de um lado, foi um ano em que o Brasil
realmente viu o valor do terceiro setor, né? Nosso sistema de saúde é formado por hospitais filantrópicos, pelas Santas Casas, e também aquelas ONGs que estão nas comunidades, que chegou com apoio aí para quem precisava, onde o governo não chegava. Mas, por outro lado, também então, mostrou a força, né, a legitimidade, a capilaridade, esse potencial de mobilização, de apoio da sociedade, que foi muito valioso. Mas, por outro lado, realmente, aí que são os dados que é bem capturado por essa pesquisa, né, tem todo um terceiro setor aí que sofreu por conta, como toda a sociedade, várias indústrias aí, por conta da pandemia, não pôde desempenhar suas atividades. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos vocês, a Márcia, Joel, Franklin. É um prazer estar com vocês. Paulo, como você analisa essa crise no terceiro setor, na pandemia? Você usou a palavra correta, é uma crise, né? Crise eu defino como uma consequência acelerada de eventos que leva a uma percepção catastrófica e a emoções infladas. É exatamente isso que a gente está vivendo durante este ano, com altos e baixos ao longo do ano. E, por ser uma crise, nós precisamos aprender a gerir crise. Vemos hoje que existe um comitê de crise no Ministério da Saúde que parece não atuar nada em relação à vacinação. Nós precisamos ter comitê de crise em todos os lugares, inclusive nas organizações do terceiro setor, melhor estruturadas do ponto de vista da sua gestão. Durante a crise, a gente deixa de lado o planejamento estratégico e o que faz é lutar pela sobrevivência, lutar para sustentar as operações. Depois da crise, a gente retoma a estratégia. É isso, eu queria começar conversando com você a respeito do que você acabou de falar. Quer dizer, você adia o planejamento estratégico e vai resolver problemas mais emergenciais. Mas mesmo a solução desses problemas requer um certo planejamento. Como fazê-lo isso? Como fazê-lo, Paulo? Bom, eu imagino no tempo das caravelas que os marinheiros precisavam olhar para o céu e se orientar pelas estrelas, né? Para mim, o planejamento estratégico equivale a um céu estrelado, com várias estratégias que não são concorrentes entre si, elas são coordenadas, de tal maneira a atingir um determinado propósito que aquela organização do terceiro setor dispõe. Mas quando o céu está negro, cheio de nuvens carregadas e não dá para enxergar as estrelas, de fato a gente pode perder esta orientação. E, em particular, no terceiro setor, o que começa a acontecer é um desvio de recursos para atividades mais prementes, ou o início de projetos que nada tem a ver com o propósito da organização, simplesmente no afã de dar a sua contribuição nesse momento complicado. Então, de um lado, nós não podemos mais confiar no planejamento estratégico, ele tem que ficar adormecido, aguardando que saiamos da crise. Por outro lado, a gente não pode deixar de ter algum tipo de orientação, algum tipo de critério de decisão para evitar essa dispersão de esforços e de recursos durante este período. Márcia, nós sabemos que a maioria das organizações da sociedade civil que atuam no terceiro setor é formada por pequenas e médias organizações. Nesse momento, o que você diria a respeito da atividade que elas desenvolvem? Todas estão premidas pela falta de recursos. Como continuar o seu trabalho? Você que já tem um longo tempo de experiência em captação de recursos. Joel, é um desafio muito grande, né? Porque realmente, além de estar impedidas de fazer, e a realidade é essa, são pequenas e médias, e que muitas vezes não têm uma reserva técnica, né? Para ajudar a passar a navegar por essa crise, né? Como o Paulo bem falou. E às vezes também não teve oportunidade de investir na sua capacidade para ter musculatura suficiente para fazer o navio mudar aí de rumo, né? Então, o que a gente vê realmente é um desafio muito grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que muitas organizações tiveram a oportunidade de testar novas formas
de buscar recurso através da tecnologia. Acho que o que a gente viu é que a internet teve um papel muito forte em conectar as organizações com doadores. De novo, eu vou mencionar o monitor de doações, mas o que a gente viu no monitor foi que a gente capturou mais de quase 540 campanhas de financiamento coletivo sendo feitas no Brasil para mobilizar recursos para essas ações, seja emergencial ou até mesmo como uma alternativa de conectar as organizações com o doador. Então, a gente viu aí a criatividade das organizações usando as tecnologias para buscar novas formas de se conectar com a sua base de apoiadores, né, com doadores, seja através desses financiamentos coletivos ou então fazendo eventos. A gente viu as lives aí surgindo, né, celebridades apoiando iniciativas, doações via QR Code. Então, a tecnologia jogou um papel aí muito importante de alternativa. Então, muitas organizações tiveram que usar a criatividade, talvez novos recursos para saídas na busca de apoiadores. Elas foram premidas pela necessidade, né, de dar uma resposta ao que estava ocorrendo por causa da pandemia. Qual foi o critério de escolha para receber essa verba? O que as empresas teriam que mostrar para receber essa verba e continuar seus projetos? Olha, o que a gente viu foi uma agilidade muito rápida aí das organizações em reagir e buscar esses novos recursos também. E uma utilização da própria rede de relacionamento já estabelecida, então acionando todos os contatos que teve. E aí teve foi interessante, sabe, Joel? A gente viu uma mudança qualitativa no diálogo entre as organizações e seus apoiadores, numa abertura mais com maior confiança e agilidade nesse diálogo. Então, antes, essas relações de patrocínio, apoio, doação, elas eram muito norteadas por questões de compliance, né? Ou seja, aquela que a gente chama de burocracia, mas que o doador ele busca para se cercar de que o recurso ele está indo para uma organização idônea, está sendo bem aplicado, enfim. Na pandemia, a gente viu isso mudar um pouco. Né, a busca pela agilidade era mais importante, porque o recurso chegando para a organização, ele salvava a vida, né? Então a urgência estava ali. E aí houve maior confiança, houve um maior espaço para o diálogo, cara a cara, de forma virtual, assim, e menos burocrática, né? Então eu acho que também teve um lado positivo dessas relações de doação, esse foi um deles, onde se viu uma relação mais horizontal, com maior confiança e agilidade e menos burocrática, menos hierarquizada. Paulo, eu quero te ouvir sobre isso, porque a gente vê a governança é fundamental para que a organização consiga captar recurso. E também é fundamental a transparência, de contar o que está fazendo com o dinheiro. Eu me lembro de algumas organizações que a gente já entrevistou ao longo dos anos aqui, que ela era conhecida no exterior e na própria comunidade onde ela atuava, os moradores do local desconheciam a atuação dela. Me parece que a pandemia, se a gente vê para o lado positivo, ela exigiu uma mudança, como a própria Márcia disse, né, no comportamento dessas organizações, para continuarem sobrevivendo. O que eu tenho percebido nos vários planejamentos estratégicos que eu faço para organizações do terceiro setor é que quase sempre, quando é a primeira vez que aquela ONG faz um planejamento estratégico, quase sempre ela descobre a importância da comunicação com a sociedade. E eu vejo isso como uma necessidade premente nesse momento. Eu acho que a tecnologia, nós estamos descobrindo que existia tecnologia para permitir esse contato à distância, e as organizações do terceiro setor que estavam mais atrasadas nesse aporte tecnológico ou que estavam desprezando a importância da comunicação, que é sempre cara, drena recursos da organização para isso, eu acho que agora fica uma lição. Esse ano demonstrou a importância da comunicação com a sociedade. Nós não vamos superar o negacionismo e as notícias falsas
que graçam por aí, se não for com uma grande rede de comunicação séria, comunicação qualificada com a sociedade. Então, eu creio que este passa a ser mais uma das ênfases que as organizações do terceiro setor precisam dar a partir de agora. Precisa usar toda essa tecnologia para melhorar a comunicação institucional. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: a pobreza infantil em países ricos deverá seguir taxas pré-Covid por mais 5 anos. A Monica Gravey, direto de Nova York, tem as informações. O Unicef revelou que a pobreza infantil em países desenvolvidos deverá se manter acima dos níveis pré-Covid por mais 5 anos. Os dados são de um novo relatório da agência. O levantamento mostra que apenas 2% da ajuda financeira dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e da União Europeia se destinou ao apoio de menores e de famílias com crianças durante a primeira fase da pandemia. Entre fevereiro e o final de julho foi alocado um valor histórico de 10 bilhões e 800 milhões de dólares para financiar a resposta à Covid nesses países. Mas, segundo a pesquisa, cerca de 90% desse valor foram para o estímulo fiscal de empresas. O Unicef afirma que, embora essenciais, esses apoios excluem crianças mais marginalizadas e suas famílias, afetando as mais frágeis. Em Portugal, apesar de medidas previstas no Orçamento do Estado para 2021, o Unicef está pedindo urgência no reforço do sistema de proteção de crianças. O cálculo para o próximo ano inclui rendimentos e reforço da coesão social, assegurando creche gratuita para as crianças e a digitalização de escolas. A agência acredita que as condições de vida das crianças e jovens no país poderá se agravar. E para o Unicef, a atual estratégia de combate à pobreza deve priorizar a luta contra a pobreza infantil de forma integrada e abrangente. Da ONU News em Nova York, Monica Gravey. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre o Terceiro Setor com a Márcia Woltz, que é presidente do Conselho da BCR, Associação Brasileira dos Captadores de Recursos, e Paulo Sabac, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Frank Valverde, se nos países ricos tem que se combater a pobreza infantil, imagina aqui no nosso país, né? É verdade, Joel. A situação aqui dos países antigamente chamado de terceiro mundo, em desenvolvimento, seja lá o nome que queira se dar, né? É muito pior do que dos grandes países. E essa é, digamos, uma bandeira fundamental, né? O combate à pobreza, principalmente a pobreza infantil, porque você está condenando uma futura geração a não ser nada. E, Joel, eu queria aproveitar também e registrar, você que está nos acompanhando, né? Nossos ouvintes, nossas ouvintes que estão nos acompanhando aqui na Brasil Atual, algumas matérias que podem ser encontradas no nosso site, né? www.observatório3setor.org.br. Nós temos, por exemplo, uma matéria que tem tudo a ver com o programa de hoje. Tá? A matéria foi publicada no dia 2 de dezembro. O que é preciso saber para fazer a transição do mundo corporativo para o terceiro setor? É uma matéria bastante esclarecedora, né, para as pessoas que estão querendo saber como se faz essa transição. E tem uma outra matéria também que foi publicada no dia 25 de novembro, que é como ficará a gestão do terceiro setor no pós-pandemia. Essa e outras matérias você encontra no nosso setor. Você leu a matéria, você gostou, você tem alguma sugestão de pauta, você tem alguma crítica? Nós temos um canal aberto com você. Nosso canal é através do WhatsApp. Anote o número, prefixo aqui de São Paulo, 11 988512317. Repito, 988512317, prefixo 11 aqui de São Paulo. E, Joel, eu tenho uma questão tanto para a Márcia como para o Paulo debaterem, que eu acho bastante importante. A gente sabe que o governo federal não é muito simpático às OSC, né? As organizações que nós temos aqui que trabalham com o terceiro setor. E eu levanto a seguinte questão: será que o Poder Legislativo teria a necessidade de fazer alguma lei nova para poder incentivar que a sociedade participasse, ou obrigar que o governo desse uma atenção melhor ao terceiro setor? Márcia? Olha, Franklin, eu não sei se precisa uma nova lei. O que ele já podia fazer, que ia ajudar bastante, é
acabar com o imposto sobre doação, né? Porque ainda a gente tem no Brasil o tal do ITCMD, que é um imposto bastante antigo, que foi criado, né, que ele olha aí as doações, mas ele não faz a distinção entre doação privada e doação de interesse público. E se tivesse essa distinção, já ajudaria bastante, né? Então, é um imposto estadual, ele tem uma alíquota até 8%, aqui no estado de São Paulo é de 4%. Enfim, então isso ajudaria bastante se já eliminasse esse imposto sobre a doação. Mas realmente a gente tem enfrentado bastante crítica aí do governo federal, em cima de todas as organizações, o que a gente sempre está olhando com bastante atenção e bastante preocupado para isso. Por que razão? Aliás, esse governo começou, a primeira manifestação dele foi contra as ONGs, né? E depois ele reviu, né? Mas o que você acha? Você milita 20 anos no terceiro setor, o terceiro setor com um trabalho excelente aqui no país, por que o governo já criou um preconceito em relação ao trabalho realizado pelas organizações da sociedade civil? Olha, Joel, eu acho que é uma questão que a gente vê que não é contra o setor como um todo, mas são causas e temáticas específicas, né? Então, você vê a questão do meio ambiente muito forte, e aí, pela escolha do próprio ministro e da própria política que ele está fazendo, quer dizer, está sendo um retrocesso, né, em todas as conquistas que tiveram das últimas décadas nessa área. Também ele tem uma questão de pauta de costumes bastante conservadoras, né? Então, em todas os direitos aí conquistados pelas minorias ou lutas históricas que a gente tem também, ele não é afeito, né, a essas temáticas e essas causas, né? Então é muito uma postura ideológica mesmo que a gente vê, né? Não tem nenhum embasamento sobre a contribuição das organizações, né, que de fato foram muito efetivas nas últimas décadas para ajudar o desenvolvimento social e cultural e ambiental do país, né? Então, realmente é uma pauta ideológica e que precisa ser combatida, porque é um retrocesso mesmo para as conquistas que a gente teve aí no país desde a redemocratização. Paulo, quero te ouvir em relação à pergunta do Franklin. Olá, Paulo. Pois não? Quero te ouvir em relação à pergunta do Franklin. Pode repetir, Franklin, por favor? Se o legislativo poderia fazer alguma legislação, alguma lei que ajudasse, obrigasse o governo federal a incentivar mais as OSC, né, as organizações da sociedade civil que estão umbilicalmente ligadas ao terceiro setor. Eu estou com a Márcia. Eu acredito que nós não precisamos de nova legislação para isso. Eu acredito que o terceiro setor já se institucionalizou no Brasil. Ele ocupa um papel que é impossível eliminar, sobretudo, por exemplo, no campo da saúde. E por essa razão, eu acho que a gente tem que dissociar esse discurso conservador do funcionamento real da sociedade e da economia brasileira. O terceiro setor está consolidado e quanto mais forte ele for, menos abertura se dá, por exemplo, para o crime, né? Nós ouvimos o presidente do Supremo Tribunal Federal, há 2 dias atrás, falar que crime envolvendo ações contra o coronavírus não tem perdão. Quanto mais forte estiver o terceiro setor que atua na saúde e nas áreas fronteiriças à saúde e na comunicação, quanto mais forte tiver, melhor combateremos a corrupção. Então, eu vou menos para este lado de suporte institucional, legal, e vou mais para o lado da mobilização da sociedade. Eu acho que é isso que é importante. Do mesmo modo que nós aprendemos a importância do SUS durante este ano de 2020, estamos também reconhecendo o papel que têm as organizações do terceiro setor de boa qualidade. Você falou em mobilização, me ocorreu perguntar para você, para a Márcia, o que o campo progressista do país deve fazer para a proteção do terceiro setor, que tem sido fundamental, né, para atender a demanda social. E, sobretudo agora, né,
durante a pandemia, se explicitou as desigualdades que existem no nosso país. Elas já existiam, mas ficou muito clara por parte da sociedade, que, aliás, depois eu vou perguntar isso para vocês também, que foi solidária, né? Teve uma bolha de solidariedade e contribuiu com algumas organizações e com os problemas que o país vive durante a pandemia. O que deve ser feito pelo campo progressista, Márcia? Olha, Joel, eu vejo que se a gente acredita nas ONGs, a gente tem que apoiá-las e apoiá-las de forma contundente. O que é apoiar de forma contundente? É não só falar bem, disseminar, compartilhar informações sobre as temáticas sociais do Brasil e o papel das organizações estão fazendo isso, mas também como doar de forma recorrente. E eu digo assim, ser um doador, você não precisa doar fortunas, não. Se você ser aquele apoiador, você ser um apoiador de 10, 20 reais para uma organização, isso traz legitimidade, isso confere credibilidade. Então, é a base de constituintes da organização que vai fazer ela mais forte, vai ter mais representatividade e sim vai conseguir planejar e ter as ações mais estratégicas, porque ela tem recurso, tem apoiador, ou seja, legitimidade para ser uma voz para defender as temáticas do desenvolvimento social. Então, é uma lição de casa para o indivíduo, para todos nós fazermos, mas também para as organizações, como o Paulo falou. Vamos aí estender a rede de comunicação, vamos buscar apoiadores de pessoas físicas, porque é assim que você leva a sua causa à frente, é assim que você ganha musculatura para defendê-la. Nos Estados Unidos, o apoio à filantropia é uma coisa frequente, natural. O sujeito vai casar, manda em vez dos presentes, a lista de presentes, depois uma relação de instituições que deverão ser contempladas, né, com o presente que ele receberia. Até no aniversário eu vi isso, né, conversando com um jornalista norte-americano, acontece isso. O que falta para se criar essa cultura de doação no país, Paulo? Olha, primeiro eu queria dizer que adorei a ideia da Márcia. Usar a doação como um voto de confiança no terceiro setor aumenta muito a legitimidade e a credibilidade. Acho fundamental. E como educador, para mim, a resposta à sua pergunta é sempre pelo lado da educação. O terceiro setor não é mais um setor nascente no Brasil, ele já está consolidado. Mas ainda assim nós precisamos reforçar a qualidade da gestão e é por meio da boa gestão que vai se estabelecer um maior vínculo com a sociedade como um todo. E por isso eu ainda insisto muito, a minha profissão de fé é de fato tentar aprimorar a gestão do terceiro setor, pela via da educação e pela via do planejamento estratégico. Pela via da educação e do planejamento estratégico, segundo Paulo, Márcia, como criar uma cultura de doação e fazer com que parte da sociedade que nunca doou, como a gente pode sensibilizá-lo? Eu já citei aqui, na pandemia, como se explicitou tantas desigualdades do país, muitas pessoas ficaram sensibilizadas e passaram a doar. Como fazer que essa doação durante a pandemia não seja apenas uma bolha e seja algo frequente para que essas pessoas apostem e contribuam para o crescimento das organizações da sociedade civil? Eu acho que aí tem que ser um esforço coordenado e aí começa pelas próprias organizações mesmo. Esse apoio, essa doação, ela só vem a partir da solicitação. Se ela não for contínua, se ela não for permanente, estruturada, com uma boa gestão desse relacionamento, ela não vai ser fortalecida, ela vai continuar sendo esporádica e só vão surgir nos momentos de emergência do Brasil, né? Então, acho que tem um papel muito importante das próprias organizações trabalharem nessa formação do doador. E também nós, como sociedade, e aí, mãe, pai de família, professor, educador, né, de olhar para como é construída a nossa sociedade e olhar que tem esses diversos atores, que não são só empresas, governos, mas as organizações da sociedade civil, estudar o seu funcionamento e a sua contribuição para a sociedade. A mídia também tem um papel importante,
Joel, e aí fica o papel importante do próprio observatório, né, de trazer essas questões e discussões como que nós estamos tendo hoje também, né, para que, enfim, todo mundo esteja na mesma página, né. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Nesse boletim eu vou trazer as notícias que tiveram mais repercussão no nosso portal. A primeira delas é sobre um vendedor de picolé que ganhou um curso após emocionar um policial. Renilson Nunes, de 26 anos, foi visto estudando na rua com a apostila antiga. Sensibilizado, o tenente Aranhes resolveu custear um curso para o jovem. Outra notícia é sobre as pessoas em situação de rua no Brasil. De acordo com o IPEA, são 220 mil pessoas que vivem nessas condições. O número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e março de 2020. Para encerrar, nós temos a notícia de que o ator estadunidense Brad Pitt se tornou voluntário em uma ONG e está entregando comida na pandemia. As entregas são feitas em bairros carentes de Los Angeles, nos Estados Unidos. Essas são as notícias da semana. Mas para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatório3setor.org.br. Aí, Franco. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada. A mobilização é a palavra de ordem na sociedade, com vários atores contribuindo para que a gente viva um momento no terceiro setor, Frank. Verdade, é verdade. E nós temos também uma iniciativa importante, Joel, que de uma certa forma contribui para isso, que é nossa nova campanha, que é o Observatório em Movimento. É uma iniciativa que tem como objetivo acrescentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento, de como melhor a gente pode viver esse momento de pandemia e após pandemia também. Tá? Eu convido a todos e a todas que acompanhem esses conteúdos no nosso site, www.observatório3setor.org.br. Também convido todos e todas a acompanhar-nos em nossas redes sociais, no facebook.com/observatório3setor, no Instagram, @observatório3setor, e também no youtube.com/observatório3setor. Joel, e uma questão que eu queria colocar, né? Muitas pessoas, às vezes, quando você fala que a importância de você contribuir com o terceiro setor, de você estar doando, de você estar participando, né? Às vezes fala assim, mas eu não sei se essa instituição é séria, se não é séria, se tem se o dinheiro vai ser realmente empregado, vai ser desviado. Esse aqui é o país da corrupção, né? Aquela velha ideia, né, do senso comum, né, que aqui tudo é corrupto, né? E na verdade não é isso, né? Então eu gostaria que tanto a Márcia como o Paulo apontassem caminhos para essas pessoas que querem contribuir, mas gostariam de ter a certeza de que a sua contribuição vai ser bem empregada. Paulo, por favor. Bom, aqui entra uma questão que é muito séria no terceiro setor, que é a capacidade de medir o impacto do investimento que faz e medir resultado. Para mim, a melhor maneira de resolver esse problema, Franklin, é de fato mostrar o resultado. Quando o doador recebe informação verdadeira, qualificada, filtrada, que mostra, de fato, como o recurso foi aplicado, ele se predispõe a continuar a doar ou até a ampliar a sua doação. Então, nós temos que aprender a dar esse retorno. Não é só uma questão de transparência, é, de fato, um retorno para aquele que se mobilizou para doar. Márcia. Bom, a minha dica aqui, concordo 100% com o que o Paulo falou, é isso aí, todo mundo tem que ser transparente, tem que estar no site, tem que divulgar, tem que prestar conta, enfim. Mas a minha dica aqui que fica, se você quer saber uma boa organização para doar, pergunta na sua família, pergunta para os seus amigos. Alguém vai ter uma organização que ele não só conhece, como ele frequenta, doa, é voluntário e tudo mais. Então, essa que tem que ser a conversa hoje em dia. Pergunta para um conhecido, bota aí no seu grupo de WhatsApp e pega a recomendação aí do seu melhor amigo, que vai ser garantido. Essa você pode doar de olho fechado.
Essa é uma saída interessante que você sugeriu, Márcio, mas tem outras, né? Se você quer acompanhar a sua doação, se torne um voluntário, que é um pilar importante para o terceiro setor. Exatamente. Ao se tornar voluntário da organização, você está vendo a destinação do seu dinheiro e a dimensão do projeto que você está apoiando. Não é isso, Paulo? É isso mesmo. Eu queria trazer aqui um conceito que, num sentido mais estrito, significa a capacidade de enfrentar graves adversidades. A pandemia é uma grave adversidade e nós, como indivíduo, ou as organizações, sejam privadas ou do terceiro setor, também manifestam resiliência. Como é que a resiliência se manifesta no indivíduo? Uma maior capacidade de enfrentar a adversidade, a perda do emprego, a redução da receita, o isolamento e assim por diante. Nós percebemos que tem muita gente que conseguiu tirar de letra esta situação ao longo dos últimos 9 meses. Do mesmo modo, muitas organizações tiveram agilidade, tiveram flexibilidade, mudaram a sua maneira de operar para poder conviver com essa adversidade. Então, eu creio que quando o terceiro setor tem uma elevada resiliência, ou seja, as organizações do terceiro setor melhor estruturadas, com melhor gestão, tendem a ter maior resiliência enquanto organização e, portanto, elas têm esta capacidade de reagir mais rapidamente, de mobilizar mais e melhor as pessoas e os recursos e de flexibilidade operacional para saber como antes não Paulo, só trabalhar a comunicação. Deu um pequeno corte na sua fala, você pode repetir, por favor, esse final? Para mim, é importante confiar não apenas na comunicação, mas entender a dinâmica da resiliência da organização. Então, a organização é mais resiliente quando ela consegue mobilizar mais gente, mais esforços, consegue ter flexibilidade para agir e sempre pautada pelos seus valores e pelo seu propósito original. Agora eu gostaria de conversar com os nossos dois convidados o terceiro setor na pós-pandemia. Nós sabemos que muitas organizações, a própria pesquisa revelou, precisaram, e a Márcia confirmou, precisaram de recursos para continuar o seu trabalho. Muito bem. Na pós-pandemia, passado esse momento, né, como ficará o terceiro setor? Quer dizer, o que nós vamos levar de positivo nessa crise que levou o país à paralisação da sua economia, a uma crise econômica sem precedentes, a desemprego, enfim, a uma série de circunstâncias que levou o país a uma situação muito grave. Como ficará o terceiro setor passado esse período? Márcia. Olha, Joel, vai ser bastante desafiador, porque como você mesmo acabou de listar uma série de mudanças de contexto, né? Então, as organizações elas vão ter que reler o seu contexto. É impressionante, mas esse ano a Fundação Abrinq distribuiu cesta básica. A organização mais icônica que a gente tem no terceiro setor de defesa de direitos da criança e do adolescente, que trabalhava em pautas que não tinha nada a ver com essa base mais assistencial, ela teve que olhar e refazer isso. Porque é isso, as crianças estão fora da escola, elas não estão na creche, as famílias elas estavam precisando. Então, precisou de uma releitura do contexto. E aí, vem todas as dicas que o Paulo deu de planejamento estratégico, né? A gente vai ter que reler o contexto, o cenário vai ser extremamente desafiador, principalmente na busca de recursos, por conta do que você descreveu, ao mesmo tempo em que, durante a pandemia, a gente viu bons exemplos de como pode ser feito diferente e o que pode ser feito de diferente. Então, a gente vai ter que ter muita energia mesmo como setor. Respirar fundo, rever o contexto e se reinventar, sim, porque o cenário mudou e as necessidades são diferentes. Ou seja, a Conabrinq
distribui cestas básicas é uma resposta à profunda desigualdade, ao desemprego que existe na sociedade. Na pós-pandemia, qual é o perigo de uma organização importante como ela não cair no assistencialismo? Né? Que o processo de profissionalização do terceiro setor quer evitar, né, o retorno ao passado, né? De como conciliar essa necessidade com o olhar para o futuro, de crescimento do terceiro setor. Paulo, eu deixo com você essa. Tá bom. Bom, eu queria fazer um comentário que é possível que muitas organizações do terceiro setor de baixa resiliência sofram muito no pós-pandemia e talvez não consigam prosperar, não consigam ter sustentabilidade para permanecer operando. Eu creio que haverá há um espaço para haver uma união de organizações do terceiro setor, formando alianças do mesmo modo que se faz no mundo empresarial. Eu creio que, desta maneira, se consegue ampliar a capacidade, a sustentabilidade dessas organizações. Mas, como você bem apontou, Joel, o grande perigo é a perda do propósito, é não voltar mais para aquilo que existia antes da pandemia. Neste caso, nós precisamos confiar muito no propósito, no planejamento estratégico e nos valores da organização para se reorganizar. Eu creio que se a organização tinha um planejamento estratégico de boa qualidade, ele deve perdurar para depois da pandemia. Se o planejamento estratégico não era adequado, é possível que tenha que ser revisto. Aquelas que não têm nenhum planejamento estratégico precisam muito rapidamente definir um propósito e definir alguns critérios para que ela possa ir mudando a direção desse navio, como a Márcia comentou. Então, eu creio que precisa haver um esforço consciente, um esforço deliberado, nesse sentido de construir algumas regras de decisão para o pós-pandemia. Márcia, tem algumas perguntas que são recorrentes, né? A pandemia exigiu que nós, no âmbito pessoal, discutíssemos, revíssemos alguns conceitos que nós tínhamos. Nós temos que mudar, virar um novo mundo aí, e com muitos problemas, né? Desemprego, desigualdade social. As organizações também terão que rever. Antes de perguntar para o especialista em planejamento estratégico, eu perguntar para você, na sua visão, quais, assim, quem está nos ouvindo, né, que participa de uma organização, e fala, olha, que dicas você daria, que são importantes, enumerar assim, que seriam fundamentais para a sobrevivência no pós-pandemia, né, para se viver um novo momento? Olha, Joel, acho que está na hora de encarar de frente que é preciso, sim, a organização pensar na sua comunicação e na sua base de apoiadores de forma mais estratégica. Não dá para antes, tinham grandes organizações, grandes não, eu diria mais de médio porte, que ela tinha 2 ou 3 apoiadores institucionais, corporativos, bastante robustos, e tocavam aí seus 3, 4 projetos principais com base nisso. Isso está mostrado que não é o que vai levar para o futuro e que vai levar à transformação. Ela precisa primeiro diversificar melhor essa rede e ter recursos do que a gente chama que vem em restrito, que dá para ela investir em comunicação, no RH da organização para ter pessoas com né, enfim, qualidade e tranquilidade de trabalho, ter uma reserva técnica que vão poder fazer ela navegar com tranquilidade em crises, né, em momentos como esse. Então, acho que ficou claro para as organizações que não dá para ficar naquele ritmo de ter essa meia dúzia de apoiadores, não, que precisa fazer melhor. E também de que isso é garantia dessa defesa do nosso terceiro setor, que hoje é tão ameaçado aí pelo governo federal. Quando você tem uma base de apoiadores pulverizadas, você ajuda nessa defesa e nessa garantia de que as pessoas entendem o que é o terceiro setor, o valor do trabalho, essa base de apoiadores, né? Porque não é só o apoio financeiro.
É o apoio do conhecimento, é o apoio de saber o que a organização faz, o que ela está defendendo e o que ela está ajudando na comunidade dela. Então, eu acho que essa é acho que a minha dica mais importante que fica aí para pensar no pós-pandemia, mas é pensar numa base mais ampliada de apoiadores, né? Seja através da comunicação, da doação de recursos, de, enfim, qualquer coisa que você queira mobilizar para defender direitos, por exemplo, com petições que ficaram tão famosas nos últimos anos aí, né, de defender as causas, enfim. Essa base de apoiadores, ela precisa ser revista, cultivada e ampliada. Rever a base de apoiadores, esse é um grande desafio. Você estava sentado nas organizações numa certa tranquilidade, porque recebia de uma ou duas organizações que foram impactadas pela pandemia. Sim. E que não darão a mesma resposta que deram no ano passado, no ano retrasado. Então, como aumentar essa rede? Você, Paulo, autor de 7 livros, conhecedor profundo de planejamento estratégico, o que você diria para os gestores das pequenas e médias organizações, como elas vão sobreviver na pós-pandemia? Bom, eu creio que uma das mais importantes competências que as organizações do terceiro setor, pequenas, médias ou grandes, têm é a competência de executar projetos. E por isso, eu separaria um pouco. A questão da governança vai implicar uma revisão da sua postura, do seu planejamento, da sua captação de recursos e assim por diante. É um processo demorado que provavelmente ocupará todo o ano próximo. Mas os projetos não, os projetos podem ser retomados mais rapidamente e, mais do que isso, os projetos podem agora se beneficiar de um monte de gente qualificada que perdeu o emprego ou tem mais tempo disponível agora e que poderia ser mobilizado para os projetos do terceiro setor. Então, para mim, reativar os projetos, dar força, dar vitalidade para os projetos, seria uma ação imediata no pós-pandemia e uma ação que pode trazer muito resultado, inclusive nesse sentido de fortalecer a governança e a captação de recursos também. Vocês dois falaram muito durante o programa da comunicação. A Isabela Alves trouxe umas informações importantes. Aquele menino que estava estudando foi lá um militar e contribuiu individualmente, né? Está patrocinando os estudos daquele garoto. A utilização de um ator, de um personagem muito conhecido na sociedade. Quando vocês falam em comunicação, é isso? Quer dizer, a organização também se aproximar de motivador, de algo que motive, né, a sociedade ou parte da sociedade a apoiar suas iniciativas, encontrar algum ator, algum artista, algum cantor que possa contribuir, embora a matéria do Brad Pitt, para você que é ouvinte que vai procurar lá para ler, ele não se identifica, ninguém sabe que é ele. Ele vai lá, ele é responsável, obviamente, por grande parte do que está sendo distribuído, e as pessoas não sabiam que era ele, né? Mas a utilização de pessoas conhecidas também é uma forma, né? Como seria essa comunicação? Eu gostaria que vocês dessem exemplos muito práticos para as pessoas que estão ouvindo. Olha, teve esse ano um caso que eu achei foi sensacional. É de uma organização lá em Santa Catarina, o Lar das Meninas. É uma casa, um lar que mantém meninas, né, de freiras. São freiras que cuidam dessas meninas. E elas tinham a tradicional rifa. E queriam ali arrecadar os seus 100 mil reais para que é algo bem antigo, né, Márcia? Rifa é bem antigo. A gente lembra quando era garoto, né, de fazer rifa. Exatamente. Quem já não comprou a rifa? Até hoje, né? Todo ano tem lá umas 2 ou 3 que aparecem e a gente acaba ajudando. E aí elas não estavam conseguindo fazer isso. Daí um publicitário, um comunicador do município deles, fez um videozinho desses rapidinho, e eles estavam rifando o quê? Era um Fusca. Aí ele fez um videozinho falando do Fusca abençoado, e brincando um pouco, de forma bem humorada, assim, falando do trabalho do Lar das Meninas, mas enfatizando o Fusca que estava sendo rifado, um Fusquinha, acho que era verde, fofo, e falando assim, olha, se dizem que carro de mulher é bem cuidado, imagina de uma freira.
E as freirinhas eram os personagens disso, e falando tudo isso. Então, ele tinha humor, ele falava da causa de uma forma leve, né? Ele dava a forma de engajar, que era através dessa rifa. Isso viralizou de um tanto que, assim, vendeu em 3 dias. Foi uma loucura. Então, assim, usou tecnologia, né? Que hoje as redes sociais, aí viu um vídeo do WhatsApp, usou uma comunicação de uma forma leve, bem-humorada, simples, com a imagem da instituição, do Fusca, né, das freirinhas da organização, quer dizer, simplificou. Às vezes a gente no terceiro setor tem medo de usar o humor ou simplificar a linguagem para atingir um maior número de pessoas e mobilizar as pessoas, achando que a gente vai fazer um desfavor à causa, um desrespeito, né? Aquele trabalho todo robusto que a gente faz, técnico, sério, na ponta. Mas não, é assim que a gente se comunica, né, Joel? Então, eu acho que assim, a gente também tem que ser... em respeito até ao nosso trabalho, a gente precisa comunicar melhor, de uma forma mais simples, alegre, direta, para engajar as pessoas e envolvê-las. Essa é a minha... Frank, até eu compraria essa rifa. Meu primeiro carro foi um Fusquinha. Além dele ser bem cuidado das irmãs, ele era abençoado, né? Quem não compraria uma rifa dessa? Estamos no final do programa. O tempo passou muito rápido com vocês dois. Franklin, fechamos mais um programa. É verdade, eu queria fazer um convite, né, para você que está nos ouvindo agora, ou que você sintonizou pela metade do programa. Você pode ouvi-lo na íntegra, esse programa que fica em podcast. Acesse o nosso site, www.observatoriotrêssetor.org.br e ouça esse programa e outros, né, que nós produzimos em podcast. Muito bem. Suas conclusões finais. Eu começo com você, Paulo. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do nosso programa? Vamos usar as redes sociais para comunicação, vamos fazer planejamento estratégico e vamos educar todo o povo, aproveitando os voluntários que estão disponíveis aqui agora com esse desemprego todo. Márcia, seu registro final. Olha, eu só queria um agradecimento enorme para os meus colegas do terceiro setor. Esse ano vocês brilharam imensamente. Aproveitem as festas de final de ano para recarregar a bateria, porque o ano que vem vai ser um ano forte de trabalho e a gente quer ver esse terceiro setor mostrando seu valor de novo. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Márcia Watts, que tem 20 anos de experiência em gestão de organizações do terceiro setor e investimento social privado. A Paulo Sabac, que é doutor em administração, consultor, professor da Fundação Getúlio Vargas há 32 anos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.